Fala galera, voltamos. Paulo Branco Filho, a fera das artes marciais. Mas antes de nós continuarmos a bater o papo com o Paulo, eu vou recomendar meus livros e o Paulo no final também vai recomendar 2 livros para vocês. Então eu vou falar rapidamente dos livros que eu vou recomendar para vocês. Esse aqui, ó, o do Carlos Gracie. Foi escrito pela filha dele, tá? Ó, a filha dele é a Raila Gracie. É muito legal esse livro. O meu é autografado. Foi um sensei que também me deu, ó. Não tá dando para vocês verem porque saturou a luz, mas que vale a intenção. Então, e os livros onde eu estudei judô, que no meu tempo não tinha isso que vocês estão vendo aqui com o Paulo, esse bate-papo. Eu estudei nesse pequeno livro aqui de quedas de judô, ó, técnicas de Najinokata, e um livro que era de uma fera, que era o Oswaldo Ducan, ó, Exames para Faixa Preta. E para finalizar, o meu pai, que também era lutador, o meu sobrinho, que é o aluno dele, conheceu, ele deixou essa obra clássica, um livro raro sobre Atemi Jitsu, que são tipo assim, eu diria, uma arte marcial mais para finalização, técnicas de combate mesmo, lembrando, o Krav Maga lembra um pouco isso. Tá? Eu tenho a versão em francês e a versão em português. Agora vamos ao Paulo Branco, nosso mestre de artes marciais aqui. Paulo, queria te perguntar o seguinte, competições. Diga aí pra gente, dá um highlight no teu histórico nessas coisas de competições. Sim. De jiu-jitsu e muay thai, tá? Sim. Eu comecei, minha primeira competição foi em 2001, se eu não me engano, 2002, não lembro precisamente. Uhum. E aí voltando àquela história que eu contei no primeiro bloco, né, que eu tinha aquele fascínio por ver o chute do Marco Rose e Pedro Rizzi, ficou aquilo na cabeça. E aí parece que aquilo foi se materializando, né? E a primeira vez que eu subi num ringue foi num campeonato estadual, acho que em Magé. E aí eu consegui nocautear o adversário com um chute na coxa e aquilo ali foi uma sensação apoteótico. Apoteótico, porque você fica com aquilo na cabeça. Sim. E acabou acontecendo. E aí ganhei autoestima, né? Ganhei vigor para continuar treinando e tal, e aí dei continuidade às competições. E aí teve uma história também muito interessante, porque tinha muito poucos campeonatos na época, né? Mais ou menos um por ano, eram poucas confederações. Pouquíssimos, né? Era uma coisa ainda desorganizada. Isso também mostra um pouco da transição que o país viveu. E que você vivenciou também nas artes marciais. Pessoalmente. Né? Então tem umas histórias interessantes para contar, né, em relação a isso. E aí quando você começa ali, acho que no ano de 2005, que você tem o início do Bolsa Atleta. Sim, me lembro. Pô, o Muay Thai, quer dizer, Muay Thai de verdade aqui era uma coisa muito rara, ainda não tinha essa coisa da informação, do computador circulando e tal. Hoje em dia o sujeito viaja, vai para Tailândia, traz uma série de informações, tem essa troca. Mas na época não tinha, era uma coisa ainda que engatinhava. Mas quando surge o Bolsa Atleta, porra, você vê aquela galera ganhando, né, importância para aquilo que fazia de melhor. Um incentivo, efetivamente um incentivo mesmo do ponto de vista grana, né? Porque o atleta precisa de grana. Sim, e você via ali, também teve uma época que os bingos parece que patrocinavam. Sim, parte da renda dos bingos. E aí em 2005 eu me classifiquei para o Sul-Americano. Olha aí. De kickboxing, né, que era uma federação muito organizada, confederação muito organizada. E nós fizemos... Não é do Batarelli, não. Era do Zorello. Zorello, um cara grandão, forte. E aí nós fomos para a Argentina de ônibus, rapaz. Era uma viagem. E aí você pega aquela galera jovem, né, com uma energia. Buenos Aires. A maioria, né, muita gente de origem pobre, sim. Sim. E aí bota aquele pessoal no ônibus, é uma farra danada, e eu era muito ansioso, né, quando tinha competição, e tinha aquela coisa assim, uma ansiedade que mistura com medo, né, porque o lutador fala que não tem medo, é mentiroso, né? Então eu ficava ali, eu vendo aquela bagunça no ônibus, eu querendo me concentrar e tal. Bom, enfim, um dia de viagem, quando a gente chega no Paraná ali para fazer em Foz do Iguaçu, aí, na fronteira com o Uruguai, e aí, o pessoal começa a fazer uma bagunça no ônibus e os uruguaios mandam o ônibus voltar. Então a viagem que era para ser feita em um dia, algumas horas, foi em 2 dias.
E aí a gente chega na Argentina quebrado, né? E o corpo moído, mas jovem, o cara topa tudo. Topa né? tudo. Aí teve uma história muito interessante, porque nessa época tinha uma equipe que fazia muito sucesso no mundo, que era a Chutebox. Né? Inclusive, eu acho que trouxe um... Ainda tá aí até hoje, né, Tá Paulo? até hoje. Tá até hoje. Chutebox tá até hoje. Então, porra, era a equipe que, né, explodiu no mundo, na época era o Pride e tal. E aí tinha um atleta que eu assistia muito no canal Sport TV, que passava alguns eventos de luta e tal. Sim. Aí tinha o Storm, que era um evento que tinha no Paraná também. Tinha um cara que era uma fera, né, um lutador, estava sempre participando. E aí, quando eu chego lá na Argentina, no dia da pesagem, tô lá e olho botar o pessoal da Chutebox, aquilo pro garoto, né, o cara que tá começando, né, ver aquela... Sangue novo. Porra, eu falei, fiquei entusiasmado, fui lá falar com os caras. Aí quando eu cheguei pra falar com os caras assim meio broncos, né, me tratando de forma meio dura. Talvez eu tenha sido um pouco bobo, né, uma coisa ali meio abobalhada. Mas enfim, os caras não me deram muita bola, eu também deixei pra lá. Aí vou lá fazer a pesagem lá no hotel. Daqui a pouco chega um rapaz, ele era até policial militar, irmão, se eu não me engano, acho que do André Robert, era um campeão da época, e falou assim, fulano, tu vai lutar com aquele cara ali, tá sabendo? Porra, se eu fosse você, cara, descia de categoria, que aquele cara é furada. Eu falei, porra, que cara, quando eu fui ver era o sujeito da Chutebox, né? Eu falei, puta merda, subiu aquele calor interno, né? Eu fiquei ali assustado, né, com aquela coisa que você via na televisão, assim, não acreditava, né, que a gente tinha poucas lutas ainda no cartel. E aí eu fiquei ali um misto de apavorado, com a vontade de sair correndo. E aí meu professor, muito carinhoso, falou, né, tentou me acalmar e tal. Aí no final das contas eu tomei um puxão de orelha de um colega, ele falou assim, rapaz, que história é essa? Tu vai lá lutar com o cara, vai encarar o sujeito e tal. Aí eu, vambora. Aí fui pra pesagem, vamos lá. Aí teve um rapaz que teve uma estratégia inteligente, chegou pra mim e falou assim, não, rapaz, fica tranquilo, se dentro do ônibus a gente voltando pro hotel, assim, ele tá na categoria de 67, quem vai lutar com ele é o soldado. O soldado tava na frente do ônibus, o soldado era um negão, né, forte, ele olhou pra trás, o bicho tava branco, falou assim, não, comigo não, pô, né? Você vê que o psicológico, como é que ele influencia. Ô Paulo, mas deixa eu te falar agora, você falou do status social dos garotos que fazem luta, aí eu queria te fazer uma pergunta, você ainda acredita, vendo esse cenário que está posto aí, eu sei que você é um republicano, um democrata, vendo esse cenário que está posto aí, você acredita que a luta, né, porque nos esportes já consolidados, ok, esses caras vão sempre ganhar dinheiro, mas por exemplo, a luta que de uns anos para cá se consolidou com essas coisas, esses torneios que passam na televisão, você acredita que haja alguma esperança ainda para a meninada? Você diria para ele, continue praticando luta porque vale a pena na questão moral, mas e na questão financeira? Será que ainda carece de se lutar para quem pensa em ganhar dinheiro com luta, Paulo? Olha, eu acho que a luta, assim como o futebol, as pessoas que conseguem sobreviver, viver disso, menos de 1%. Né? Sim, perfeito. Acho que você não escolhe lutar porque quer ganhar dinheiro. Eu acho que a pessoa que faz essa escolha, no meio do caminho, vai acabar desistindo, porque precisa de uma série de valores e competências que não, né, que você não alcança de uma hora para outra. Agora, eu acho que o esporte é fundamental, né? Eu acho que a oportunidade do sujeito conhecer o próprio corpo. Sim, faz parte de qualquer nação, né? Claro, e a socialização, e a troca de histórias, né? Você lida com um sujeito com histórias distintas. E o lutador tem por natureza uma coisa diferenciada, ele tem uma coisa de brio, né? O lutador tem uma coisa de brio que talvez, porque a luta, olha, ela é esporte, olha, ela é autodefesa, olha, é luta mesmo, né? Então ela se confunde, ela não só tem aquele cenário só de esporte, a luta tem um negócio. Por exemplo, a gente pode citar a nossa luta nacional, a capoeira, que ensina desde a música, do ritmo, ao companheirismo, passando pela coisa do negro sofrido, né? Sim. Se escondia na capoeira, que tinha apelido para não ser reconhecido, né? A capoeira é um exemplo da resistência, de uma luta desenvolvida aqui pela gente. Mas Paulo, olha só, gente, nós estamos chegando ao término aqui, que a gente poderia ficar com o Paulo Branco aqui por
mais uns 2 dias, né? Porque o que não falta é papo. E ele vai recomendar, antes da gente terminar, o Paulo vai recomendar 2 livros. O Paulo tem um viés social, ele sempre foi envolvido com essas questões sociais todas, que vocês puderam perceber aqui. Então agora vem a recomendação do livro da Fera. Ele está com 2 livros aqui, Paulo, você pode ir? Vamos lá. Primeiro aqui é o livro Biografia do Castelo. Vem para esse aqui, Paulo, só um segundo, ó. Tá vendo aí, galera? Paulo, quer falar, dar um highlight sobre ele? E na verdade quem escreveu esse livro aqui foi o Lira Neto. É um sujeito que escreveu também a trilogia do Getúlio Vargas, que é extremamente esclarecedora sobre, acho que quem não estudar a história do Getúlio não entende a história do Brasil. Uhum. E ele retrata aqui como se construiu a narrativa para a instalação da ditadura militar, como foi a estruturação do golpe, né, e todas as suas perversões. Ó, Castelo Branco, galera, para quem é mais jovem aí não tem a minha idade, e nem a do Paulo, Castelo Branco foi o primeiro ditador do golpe de 64, era cearense, o Sem Pescoço. O apelido dele era o Sem Pescoço, Castelo Branco. É esse livro que o Paulo está recomendando. O nome do livro é Castelo Branco. Até mudou a editora agora, foi reeditado. Foi reeditado? A Marcha para a Ditadura, tá legal? O Castelo Branco era um general que assumiu, né, com a saída do João Goulart. Isso. Ele assumiu. Agora o Paulo tem um outro livro que vocês vão ficar surpresos com o livro que o Paulo vai recomendar. Vejam, senhores, vejam que é um lutador que vai recomendar. Olha o livro. Vamos lá. E esse aqui é Classe Média no Espelho. Gente, Classe Média no Espelho, Gessé Souza, para surpresa de todos, o Paulo Branco é enganjado. Olha aí. Paulo, quer dar um highlight sobre o livro? O primeiro falar um pouco sobre o livro do Castelo, né, principalmente sobre o autor, porque o Lira Neto ele tem essa capacidade de humanizar a figura, né, e traz ali o viés psicológico, né, a formação do sujeito que humaniza a história. Né, Ô Paulo, você me permite uma coisa? Rapidamente que nós estamos terminando, o Castelo Branco, apesar de ser um general, o irmão dele tinha um cargo no Ceará, no serviço, e ganhou um carro de presente. E o Castelo Branco falou para o irmão, devolva o carro que lhe foi dado pelos funcionários. E aí ficou uma briga, devolve. E no final o irmão devolveu o carro. Aí o irmão falou assim, pô, mas você me fez, o irmão do Castelo Branco também era um general, hein? Você me demitiu? O irmão perguntou, aí o Castelo Branco falou, demitido você já está. Falou para ele, eu ia mandar ele prender se você não aceitasse as minhas ordens. Esses eram os militares de antigamente, nacionalistas. Hoje nós estamos aí. Mas continua lá. Não vou nem colocar nesse ponto de nacionalista, porque é uma figura complexa, né? Uma figura que elaborou ali. Não, ele, na verdade, nem elaborou, não era o protagonista, né, do golpe. Mas foi se aproveitou daquilo ali e implementou os atos institucionais, né, que foram fechando o regime. Então, uma figura complexa, um período difícil, sabe? Um período que a gente deve estudar mais para, né, a gente hoje em dia a gente sai na rua aí, encontra com pessoas que falam que a ditadura foi ótima, nunca leram nada. Nunca viram nem ouviram. Ou não vivenciaram, né? Ou não leram, ou são incautos, né? Pois é, então é uma opinião vazia. E o Classe Média no Espelho, Paulo? O Classe Média no Espelho o título já diz, né? A gente, na verdade, também às vezes acha que sabe muito das coisas e não faz uma autoanálise dos próprios defeitos, né? Dos atrasos e tudo mais. E o Gessé de Souza ele vem fazendo, na minha compreensão, fazendo um trabalho revolucionário, porque ele desconstrói uma série de ideias e mitos em torno sobre o Brasil que fazem a gente ficar ali girando, né, andando em círculos e não saindo do lugar. Acreditando na história dos donos do dinheiro, né? Uma narrativa que sempre coloca ali o Estado brasileiro como se fosse o horror, como se todos os políticos fossem iguais. Quando eles praticam o patrimonialismo direto. Então aí se beneficiando da ideia do patrimonialismo. Então, gente, olha só, nós vamos ficando por aqui. Paulo Branco, filho, a fera do Muay Thai e do Jiu-Jitsu, tem uma academia aqui no Catete,
no 214, Rua do Catete 214, sobre loja. Venham, assistam uma aula, depois se inscrevam na Academia do Paulo. Tem outras artes lá na academia, não tem, Paulo? Sim. Tem outras modalidades. Judô infantil, tem boxe. Judô infantil, boxe, quer dizer, e é um lugar espetacular, que além de ter luta, tem todo esse papo aqui. Ele tem uma biblioteca na academia dele, para quem não sabe, aceita doações e os alunos dele levam um livro lá. Então nós vamos ficando por aqui. Eu vou pedir a vocês que inscrevam-se, é importantíssimo, deem o like e compartilhem, tá? Paulo, muito obrigado, meu amigo. Valeu. Prazer em tê-lo aqui, obrigado. E você volta, né? Claro, se precisar, você certeza. volta. Tá certo? Forte abraço a todos. Mantenham-se firmes no propósito de vocês.